Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus por esse dia que o Senhor tem nos concedido para estarmos aqui. Hoje são 16 de abril de 2021. Eu louvo ao Senhor por essa rica e gloriosa oportunidade que o Senhor tem nos dado para estarmos aqui na sua presença. Hoje vamos partilhar uma palavra do Senhor que se encontra no livro de Mateus, Mateus 26, de versículo 36, na verdade. Jesus no Getsemane. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levantando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, e começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui, velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para o seu discípulo, achou-os adormecido e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste velar comigo? Glória a Deus. Amados irmãos, em Cristo Jesus, nós estamos diante de uma palavra do Senhor Jesus. Nós estamos vendo e aprendendo da parte do Senhor que nós precisamos ter uma vida de oração. Jesus deixou esse exemplo para nós hoje, para que nós possamos seguir o exemplo do Senhor Jesus, buscar o Senhor. Os seus discípulos estavam com ele, com o mestre. Então os discípulos não sentiam essa necessidade de orar, porque o mestre estava com ele. Qualquer situações que eles se deparassem, eles clamavam pelo mestre. Mas o Senhor Jesus disse aqui, no versículo 39, o Senhor disse assim: e indo um pouco mais para diante, prostou-se o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. É o 40. E voltando para o seu discípulo, achou-os adormecido e disse a Pedro: então, nem uma hora pudesse velar comigo? Jesus estava falando com seus discípulos, para que eles pudessem orar, ajudar o Senhor Jesus naquele momento que ele estava passando, porque Jesus estava angustiado. Jesus estava chegando o momento de ir ao Calvário. Então, Jesus estava orando, pedindo ao Senhor que, se possível, pedindo ao Pai, se possível, passasse de mim este cálice, porque a dor da angústia é muito grande. E Jesus estava aqui na terra 100% homem e 100% Deus, mas ele sentiu a angústia, a dor, a aflição ele sentiu. E conosco, meus irmãos, não é diferente. Por isso que nós temos que orar. Temos que ter uma vida de oração, uma vida constante na presença do Senhor, porque as lutas são grandes. E a oração é o alimento do nosso corpo espiritual. A oração, ela nos traz segurança. A oração, ela é o pão, o nosso pão diário, a oração, a leitura da palavra. Porque quando nós estamos passando por lutas, nós temos que estar firmados no Senhor, porque as lutas, elas vêm. E é necessário, se faz necessário as lutas vir, porque crente sem luta, irmãos, não tem vitória. E Jesus nos deixou esse exemplo de oração, para nós orarmos, para nós vigiarmos, para nós buscar o Senhor. E por meio da oração é que nós falamos com Deus. Por meio da oração é que nós pedimos perdão ao Senhor. Por meio da oração é que nós confessamos os nossos pecados ao Senhor. É por meio da oração, amados. Se nós não tiver o hábito de orar, nós vamos ser crentes vazios, crentes que não têm forças para resistir à tentação. Vamos ser pessoas despreparadas para o dia da tentação. Porque Jesus, ele orou. Ele se preparou para aquele grande dia que ele ia enfrentar a morte, a cruz. Jesus se preparou, meus amados, minhas amadas irmãs. E conosco não é diferente. Nós é que temos que orar, buscar a presença de Deus. Nós vemos por meio da oração. Josué orou e o sol parou. A lua se deteve por meio da oração. Daniel orou também e Deus respondeu a oração de Daniel. Conosco não é diferente. Nós temos que ter um hábito de oração, de orar. Nós temos que ter o hábito de o nosso devocional com Deus. Não podemos deixar, meus amados, de orar. É impossível eu ser uma mulher de oração e ser uma mulher maldicente. Falo coisas que não devo. Quando nós oramos, nós vamos aquebrantando o nosso coração. Deus não vai nos ensinando dia após dia. Porque a oração, ela vem junto com... Nós temos que orar e vigiar. Por meio da oração é que nós vamos aprender a confessar os nossos pecados, a falar com Deus. A oração é um diálogo do filho com o pai. A oração, ela não é mais do que uma conversa entre o filho e o pai. Por meio da oração, eu vou dizer para Deus naquilo que eu estou falhando, aquilo que eu estou precisando. É a oração, é por meio da oração.
Nós oramos por pensamento, oramos, mas muitas vezes nós não nos concentramos na oração. Porque a oração, ela requer momento a sós com Deus. A oração, ela requer dedicação. Eu e Deus, você e Deus. E se nós não tivermos esse hábito de orar, de falar com Deus, na oração é que nós contamos para o Senhor as nossas necessidades. Na oração é que nós contamos para o Senhor as nossas fraquezas, as nossas falhas, nossos pecados, o nosso dia a dia, a nossa lida do dia a dia nós contamos para o Senhor. Porque tem dias que nós amanhecemos sem força. Tem dia que a gente amanhece com tanto desânimo. Mas nem por isso nós podemos deixar de orar. Mesmo que as nossas palavras muitas vezes venham a falhar. Mas nós estamos ali de joelhos clamando ao Senhor, em pensamento, chorando. Porque uma lágrima para Deus é uma frase. Então, meus amados, nos dias que nós estamos vivendo, não podemos deixar de orar. Temos que colocar a oração em prática. Porque através da oração é que nós alcançamos vitória. E crente que não ora não consegue vencer a luta. Porque quando a luta vem, ele está despreparado. Ele não está revestido das armaduras de Deus. E nós precisamos, mais do que nunca, estar revestido das armaduras de Deus. Revestido e vestido das armaduras de Deus. E nós, eu, você, só alcançamos por meio da oração. A Bíblia diz que a oração é o alimento. A oração é o combustível do crente. A oração é a chave da minha vitória, da tua vitória. Muitas vezes, amado, nós deixamos de orar. Deixamos de ler a palavra. Deixamos as outras coisas diárias tomar o nosso tempo da oração. Mas Jesus está voltando. E nós precisamos ter uma vida de oração. Todos aqueles que têm uma vida de oração têm vitória. Deus não deixa o seu povo desamparado. Deus não despede o seu povo de mão vazia. Por isso nós precisamos ter momentos a sós com Deus. Não é só na igreja, não, amados. É na nossa casa. A nossa comunhão começa da nossa casa. A nossa comunhão começa quando nós levantamos de manhã. A nossa comunhão começa no amanhecer do dia. Nós já levantamos, já com propósito diante de Deus. Na igreja nós vamos adorar o Senhor. Nós vamos louvar ao Senhor na igreja, no templo, porque a igreja somos nós no templo. Mas na nossa casa, nós temos que ter momentos a sós com Deus. Deus está chamando eu e você para o monte da oração, para o altar da oração. Porque a oração é a chave da minha vitória e da tua vitória. Se eu não orar, eu não consigo vencer as lutas. E crente sem luta, irmãos, não tem vitória. Não tem. As lutas, elas servem para nos chegar para perto do Senhor. É por isso que tem pessoas, crentes, que dizem que não fica sem luta. É acabando um e vindo outra. Mas é porque o Senhor permite, irmãos. Porque se o Senhor não permite luta, você vai ser aquele crente morno. Aquele crente que não está nem aí. Você está tudo bem com você, então você não se preocupa para orar. E o Senhor, como Ele sabe do meu coração e do teu coração, Ele permite lutas. Lutas que é para nós orar. É para nós ter comunhão com Deus. É para nós ter compromisso com Deus. E a Bíblia diz que é para nós nos alegrar na tribulação, na aflição. Porque elas é que nos prepara. Elas que nos dá o elevo espiritual, são as lutas. Glória a Deus, glória a Deus. Continuamos na presença do Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe neste dia. Que Deus em Cristo nos abençoe grandemente. E nós possamos ter uma vida de oração, assim como Daniel, assim como Josué, assim como os profetas, os patriarcas. Nós podemos ter uma vida de oração também. Como Jesus, Ele deixou o exemplo para nós da oração. Ficamos na paz do Senhor, amados. Amados de Jesus, um grande abraço a todos, em nome de Jesus.